que é esse chamado interno, né? Para o Petrarch, esse chamado interno é conhecido como buscar Deus, né? Mas o que é Deus para cada um? É uma coisa tão difícil essa palavra Deus, né? Porque conforme a filosofia, a religião, as crenças, cada pessoa vai ter uma interpretação do que é Deus, né? E o mais estranho, que quando eu li essa apostila, eu falei, meu Deus, a gente passa uma vida buscando Deus ou algo, uma inteligência maior, uma consciência elevada. A gente passa uma vida querendo ter isso consciente ou não, mas a gente não sabe nem o que é que a gente busca, a gente não sabe onde está e não sabe como fazer para encontrá-lo. Aqui nós não estamos falando de religião, entrar numa igreja, numa sinagoga, não é isso que a gente está falando, é um conceito mais profundo de um Deus interno, tá? Então, a gente não tem bem como... É engraçado que a gente vai passar uma vida buscando algo que a gente nem sequer sabe como é, ou onde está, ou como se manifesta. A gente tem algumas sensações, né? Mas a gente não tem exatamente... A gente não tem exatamente Ai, meu Deus. Né? Então, assim, é uma frase que eu peguei. As pessoas começam a perceber que querem algo mais além da vida, de satisfações materiais. A gente começa a ver que a gente conquistou um trabalho, uma carreira profissional, a gente já tem a nossa família, tem filhos, tem amizades, mas, de repente, a gente continua insatisfeito, né? Então, filosofias religiosas falam-lhes em vários termos de um estado mais elevado. Elas não anseiam por esse estado superior apenas por estarem felizes ou porque ouviram falar dele, mas também porque algo bem no fundo, no seu interior, as impele para um novo modo de vida. Então, é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Esse impelir, esse impulsionar a gente, às vezes, muitas vezes não tão consciente, né, que faz a gente ler um livro, comprar um livro que a gente nem entende bem por que a gente está lendo esse livro. O computador está desobediente. Então, ou uma pessoa me convida para assistir uma palestra, ou eu assisto um filme que me toca. É engraçado como parece que a gente busca por algo e a vida ou Deus também está nos buscando, né? Só que tudo isso é feito de uma forma muito inconsciente, muito despreparada. Então, a maioria das pessoas crê numa divindade, numa inteligência, numa sabedoria superior que criou o universo. Isso é incontestável, né? E a gente busca por encontrar. Só que poucas pessoas sabem como fazer isso de uma forma lógica, racional, né? De novo, não aqui a gente não está dizendo religiosidade, você ir numa missa, numa igreja, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa mais profunda, uma sensação interna de completude. Tá? Então, qual que é a interpretação de Deus, né? De um modo geral, como é algo, né? Ou é uma energia, ou é uma consciência, é uma coisa que a gente não tem ideia. Então, o ser humano, como que ele lida com coisas muito grandiosas ou coisas que ele não consegue entender? Ele limita e tenta humanizar para tentar. É como se ele encolhesse o conceito de Deus, diminuísse Deus e tentasse humanizá-lo. Tanto é que eu vim da Igreja Católica, e na Igreja Católica a gente aprende que Deus é aquela figura da Capela Sistina, que é aquele velho com aquela fronte aqui meio
meio fechada, meio brava, é um ser idoso, né? A gente realmente humaniza Deus, e ao encolher a percepção de Deus, né, a gente começa a projetar em Deus um homem e geralmente começa a projetar algo que a gente já conhece, a partir de experiências vividas e referências pessoais. Isso também a gente não tem claro isso, mas muitas vezes a projeção de Deus está ligado com alguma referência parental. Por exemplo, se a gente teve um pai muito bom, muito amoroso, muito cuidadoso, provavelmente é esse aspecto que eu vou projetar em Deus. Se eu tiver um pai indiferente, não olhou muito para mim, me deixou crescer meio sem orientação, no fundo, emocionalmente, é essa projeção que eu vou fazer para Deus, né? Eu não posso confiar muito nele, eu tenho que me virar sozinha, porque ele não... A gente está projetando a figura parental. Isso é importante vocês começarem a perceber isso, tá? Então, o conceito que a gente Deus é muito vago, é muito pouco analisado, buscado, e na realidade a gente projeta, diminui, humaniza e projeta experiências vividas pessoais. Então, cada um de nós vai ter interpretações diferentes a respeito de Deus, né? Para nós. O que acontece que não vai? Então, essa necessidade por algo, né, que vocês podem ver que não é uma busca externa, é uma busca interna, é algo que é um incômodo, vocês são impelidas internamente, né? Esse buscar Deus, ou seja lá o que a gente imagina e onde buscar, é uma necessidade que muitas vezes é consciente e muitas vezes não é. Também, como eu falo, se a gente teve uma experiência com os nossos pais, com a figura parental ruim, se foi um pai mau, bruto, violento, às vezes até eu corto a relação e eu falo, não quero buscar Deus, porque a gente está projetando também um sofrimento que a gente teve com os nossos pais, né? Então, a forma de cada indivíduo que vai perceber e atender esse chamado vai depender também, a não ser das suas histórias pessoais, mas como também vai depender do desenvolvimento espiritual. Como assim vai depender do nosso desenvolvimento espiritual? Vocês vão ver que vai ter uma diferença entre uma pessoa que busca Deus, ou essa consciência maior, ou como vocês quiserem chamar, né? Quando a pessoa tem uma maturidade emocional e quando a pessoa tem uma imaturidade espiritual e emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pouca evolução espiritual, ela não consegue se responsabilizar sozinha pela sua própria vida. Ela não tem força de vontade necessária e não tem essa escolha interna de ser responsável pela sua própria vida. Então, ela delega muitas vezes para um Deus fora. E essa entidade é sempre fora de si. Então, ela passa a ser uma autoridade, que pode ser na forma de uma instituição religiosa, e a gente tem que reverenciar e obedecer essa entidade ou instituição ou autoridade. E, geralmente, essas instituições religiosas, elas se apresentam como regras e mandamentos a serem seguidos, né? Então, nós temos que fazer obrigações, tem comandos, a gente, às vezes, vai contra o que a gente acha, mas a gente meio que passa por cima e dá poder para uma autoridade ou uma instituição, né? Então, a gente acaba delegando para essa autoridade externa, ou esse Deus externo, poder até sobre a minha vida e as minhas escolhas. Isso também a gente não tem muito consciente, mas isso para o Patrick revela uma imaturidade espiritual quando você projeta uma entidade
Deus fora de você, tá? Então, isso não tem nada a ver com o que o Petrarch fala de chamado interno.